muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa terça-feira com muitas notícias ligadas ao Clube de Regatas Vasco da Gama, inclusive uma informação exclusiva no final desse vídeo, então eu peço para você se inscrever aqui no canal, acionar o sininho das notificações e claro, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar. Copia o link e joga nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, faça esse vídeo chegar a outros vascaínos. E como eu disse, o Vasco volta a treinar hoje, já avisando a partida de quinta-feira, às 8h30 da noite, em São Januário, contra o Bangu, pela 7ª rodada da Taça Guanabara, Campeonato Carioca. E o Vasco precisa da vitória até para se reabilitar após a derrota no fim de semana para o Botafogo. Neste momento, o Vasco segue na 4ª colocação com 13 pontos e precisa dessa vitória contra a equipe do Bangu. O técnico Zé Ricardo já vai saber hoje as situações dos volantes Vitinho e Yuri Lara, se vai poder ter à disposição esses dois jogadores que ainda se encontram no DM, estão ali fazendo a parte física, tomara que estejam à disposição do técnico Zé Ricardo para essa partida ou então mesmo para o fim de semana no jogo contra o Audax. Mas olha, ele já sabe que vai poder contar com o retorno do lateral Everton, que foi suspenso para o jogo contra o Botafogo. Além disso, tem a possibilidade dele poder contar, pelo menos no elenco para essa partida, com o novo contratado volante Zé Gabriel. Tudo depende da parte física do próprio jogador e também ele estar inscrito no BID e no BIRA da federação ainda hoje para ser, por exemplo, relacionado para a partida. Mas o trabalho que o técnico Zé Ricardo vai fazer nesses dias, com certeza, é no sistema defensivo. O Vasco fez 6 jogos nesse Carioca e levou 7 gols. E o técnico Zé Ricardo, após o jogo contra o Botafogo, falou sobre essa situação, inclusive explicando o gol sofrido no clássico com o Botafogo. Confere só. Lógico que números são números, mas acho que a gente vem numa evolução. Na partida passada nós não sofremos gol, hoje sofremos um gol, mas é um clássico. Então eu acredito que nesse ponto a gente também tá buscando o crescimento, mas a zaga não se resume ao Anderson, não se resume ao Ulisses, é todo um processo, é todo um equilíbrio da equipe. Como eu falei, no lance do gol, nós acabamos perdendo um pouquinho da concentração, pedindo pênalti no lance anterior, imediatamente anterior, e acabamos se descuidando um pouquinho na nossa transição defensiva e o jogador do Botafogo realmente acabou aparecendo livre na área. Mas isso são etapas que acontecem num processo de reconstrução. Como eu falei, nós temos hoje completando 40 dias de temporada, né, de treinos, 14 jogadores novos e não é da noite para o dia que a gente vai acertar tudo. Mas enfim, estamos ainda ali brigando pela liderança do campeonato, tentar descansar e recuperar a equipe para quinta-feira encarar o Bangu. Ainda nessa questão do sistema defensivo, o torcedor do Vasco questiona bastante. Por que não um esquema com 3 zagueiros? Outros preferem com 2 zagueiros. E aí eu fiz essa pergunta para 3 vascaínos aqui do YouTube para responder. Qual esquema você levaria para esse jogo contra o Bangu? Com 2 ou 3 zagueiros? Confere a participação dos meus 3 amigos. Salve, salve galera do canal Atenção Vascaínos, meu nome é Gustavo Mineiro. Tô aqui para responder a pergunta do meu amigo Emerson Rocha. Pro jogo de quinta-feira contra o Bangu, 2 ou 3 zagueiros? Emerson, eu pensei bastante, cara, eu vou de 3 zagueiros e vou explicar por quê. Não tô entendendo o planejamento do Carlos Brasil e do Vasco com o zagueiro contratado Luiz Cangá. Ele tem 3 meses, né, um contrato de experiência para uma possível renovação, e o cara simplesmente não entra em campo. Entrou uma vez ali contra o Madureira, acho que o time até se portou bem. Então, como eu quero ver o Cangá mais em campo, e eu sei que pro Zé Ricardo, acho que o Ulisses é o titular, vamos colocar aí 3 zagueiros para entrar então. Anderson, Conceição, Ulisses e Cangá. E claro, né, com a chegada também do Quinteiro, teremos mais uma opção para poder utilizar esse sistema. Beleza, Emerson? Tamo junto, obrigado pelo convite e até a próxima. Fala, Emerson Rocha, meu querido. Uma satisfação estar aqui para te responder se eu entraria com 2 ou 3 zagueiros na partida do Vasco contra o Bangu. Não acho que seja necessário, Emerson, entrar com 3 zagueiros. Não acho que o problema do Vasco seja o número de zagueiros que o Vasco está utilizando. Acho que o maior problema do Vasco é o ataque, mas aí é história para outro capítulo.
né? Acho que o Vasco sente a falta sim do Yuri Lara, dando uma proteção maior para os seus zagueiros, para os defensores ali atrás, e que até 3 zagueiros traria mais segurança do lado direito, liberando o Everton, né? Que é um lateral com características mais ofensivas, mas não necessariamente o Bangu seria interessante nem para teste, tendo em vista que o Bangu não tem um ataque tão eficiente, tão poderoso, que traga tantos perigos ao Vasco. Acredito que numa final do Campeonato Carioca, contra um adversário mais forte, ou até numa partida de Série B, né, na casa do adversário, contra um Grêmio lá no Rio Grande do Sul, poderia ser interessante, ou poderia ser a favor de 3 zagueiros usando uma estratégia diferente, né? Mas nessa partida contra o Bangu, especificamente, não vejo necessidade, né? E espero sim que o Vasco conserte a sua parte ofensiva. Isso sim precisa consertar. Emerson, um grande abraço, meu querido. Saudações vascaínas. Estamos sempre à disposição. Fala, Emerson. Fala, galera do AV. 2 ou 3 zagueiros contra o Bangu em São Januário. Eu vou de 2 zagueiros, né? O esquema que o Zé Ricardo vem jogando desde o início do campeonato, exceto aquela partida contra o Madureira, né? Que ele entrou com 3 zagueiros, deu oportunidade ao Cangá. O Cangá que foi bem naquele jogo, né? A galera fica pedindo aí para ele ter mais oportunidades, mas eu iria com 2 zagueiros, com o esquema que o Vasco vem jogando aí desde o início do campeonato. Até porque, final do mês, iniciozinho do próximo mês, né? A gente tem a partida contra a Ferroviária e esse time tem que estar o mais entrosado possível para essa primeira fase de Copa do Brasil. Então eu iria com o esquema que o Zé Ricardo vem utilizando mesmo, 2 zagueiros, Conceição, Ulisses. Na minha visão, o Ulisses fez uma boa partida contra o Botafogo, até melhor que o Conceição. O Conceição falhou no gol, deixou ali o atacante do Botafogo sozinho. Enfim, então eu iria com o mesmo esquema, 2 zagueiros, e deixa 3 zagueiros para uma outra oportunidade. Mas tem que dar mais oportunidade pro Cangá, hein? Bota ele no segundo tempo, pô. Bota o cara para jogar aí no segundo tempo, faltando uns 15 minutinhos, 20 minutinhos. Tem que dar ritmo de jogo pro homem também. O homem parece ser bom de bola, pô, mas tem que jogar. E é isso. Tamo junto, Emerson. Um abração. Saudações vascaínas. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro definiu a arbitragem para esse jogo entre Vasco e Bangu, quinta-feira em São Januário. Quem apita o jogo é esse cara aí, ó. Tarcísio Pinheiro Caetano, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correia e Diego Luiz Couto Barcelos. Quem quiser assistir essa partida em São Januário entre Vasco e Bangu, já está disponível a compra do ingresso. Você pode acessar o site sociogigante.com e saber todos os detalhes em relação a como fazer a compra desse ingresso, ou então no site oficial do Vasco, vasco.com.br. Os valores variam de R$ 15 a R$ 100. E a Federação de Futebol do Rio também alterou um jogo do Vasco nesse Campeonato Carioca. É pela 8ª rodada Vasco e Audax. Será no domingo, mas passou de 4 da tarde para as 18h30 às 6h30 da noite. Esse jogo vai ser no Raulino de Oliveira e também terá TV aberta transmissão da Record. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E para fechar esse Bom Dia Gigante, uma informação muito importante. Ontem à noite, o Vasco divulgou essa nota oficial. O presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, Jorge Salgado, comunica que estará em viagem fora do país pelos próximos 15 dias. Durante esse período, o presidente terá encontro com investidores interessados no projeto SAF do Vasco. O vice-presidente Carlos Roberto Osório ficará no clube a cargo das funções executivas em coordenação com o presidente. E o próprio presidente Jorge Salgado foi nas redes sociais fazer essa publicação. Queria avisar a vocês que estarei com a família fora do país pelos próximos 15 dias. Durante esse período, terei encontro com investidores interessados no projeto SAF do Vasco. Informa ainda que Carlos Roberto Osório, vice-presidente, assume as funções executivas do dia a dia
no Brasil. Estarei em contato diário com ele, com o CEO e com todos os outros vice-presidentes. Saudações vascaínas. E aí a gente tem detalhes aqui no canal sobre essa viagem, sobre essa questão de encontro com possíveis investidores do Vasco na SAF, caso seja aprovado, é claro, no Conselho Deliberativo e depois na votação dos sócios. E quem traz todos os detalhes aqui nesse Bom Dia Gigante é ele, Flávio Dias. E aí, Flávio, conta pra gente. Bom dia! Bom dia, Emerson Rocha. Bom dia a todos aqueles ligados aqui no Bom Dia Gigante. E o presidente Jorge Salgado anunciou através de nota oficial e também da sua conta pessoal no Twitter a viagem dele para os Estados Unidos. Ele não disse para onde iria, apenas comunicou que estava saindo com a família e ficaria 15 dias, isso através da sua conta no Twitter, para poder aproveitar e fazer contatos com possíveis investidores do Vasco, caso o clube aprove a sociedade anônima no futebol. Em nota oficial, o Vasco acabou divulgando isso, dizendo que o presidente realmente ia manter contato com investidores. O presidente Jorge Salgado deve estar indo a Nova York e também a Miami, duas cidades importantes dos Estados Unidos da América, aonde terá reuniões com possíveis investidores. É um processo que vem sendo estudado e analisado desde setembro do ano passado, com a possibilidade da lei da Sociedade Anônima do Futebol ser aprovada. E como ela foi aprovada, o Vasco tem um trabalho feito pela KPMG, um relatório de quase 90 folhas, em que há uma apresentação de tudo aquilo que o clube hoje dispõe, daquilo que pode melhorar caso a SAF venha a ser aproveitada, o panorama, inclusive, vislumbrando o 2030, lá na frente. Então há uma projeção feita pela KPMG, um trabalho minucioso, de muita qualidade, para que o Vasco da Gama possa apresentar a esses futuros investidores o que eles estariam pegando, caso fosse do interesse mesmo desses grupos de fazer o aporte. Há, mais uma vez, como eu já informei, através da Prudent Group, um grupo de empresários que tem uma empresa ligada à área de investimento, principalmente fundos de investimento no Brasil, um estudo da Prudent Group de contatos capitaneados por Luiz Barbosa, que foi vice-presidente do Nations Bank, banco que esteve no Vasco da Gama, o Bank of America, nos anos 2000, em que o Vasco viveu uma grande época, um grande momento, conquistando vários títulos, fazendo um grande time. Na época, o Nations Bank, através de Luiz Barbosa, ofereceu ao atual presidente Jorge Salgado, que era candidato à presidência do Vasco e que perdeu para Antônio Soares Calçada, essa possibilidade. E depois, o mesmo Luiz Barbosa trouxe o Nations Bank para o então presidente Eurico Miranda, que era vice-presidente de futebol e acabou se candidatando e ganhando a presidência do Vasco a partir dos anos 2000. E ali se estreitou uma relação. Só que a coisa não deu certo, mas o Luiz Barbosa manteve sempre muito contato com o Jorge Salgado, que é uma pessoa também do mundo de investimento, como é Luiz Barbosa. Luiz Barbosa esteve no Brasil recentemente, conversando com a direção do Vasco, alimentando essa possibilidade da Sociedade Anônima do Futebol entrar no clube. E já conseguiu os contatos, como a gente já informou há mais de mês aqui, de um grande grupo russo em que está incluído Roman Abramovich e também de um grupo árabe, dono de um grande banco norte-americano. No entanto, outras propostas estão aparecendo, como apareceu da 777 Partners, que é a empresa que comanda o Génova da Itália e também tem participação no Sevilha e no Betis da Espanha. O Grupo City também teve interesse, já demonstrou interesse e é uma relação antiga, vide as negociações de Thales Magno e Arthur Salles para clubes específicos do Grupo City, Thales Magno no New York City e o Arthur Salles num clube belga, então há uma relação. No entanto, o Grupo City inicialmente não faria um grande aporte, poderia estar junto numa grande sociedade, mas o Grupo City é muito pedido, é muito solicitado por vários clubes, porque tem realmente capacidade de investimento, mas investe pouco em grandes clubes, em grandes marcas, tirando o Manchester City, que é a sua grande marca,
e talvez o New York City, que também foi uma aposta de uma franquia na MLS. Os demais clubes são clubes alternativos. O Bolívar, por exemplo, na Bolívia, e outros clubes sem grande expressão no futebol mundial. Mas ali eles investem em estrutura e principalmente em formação de base, em jogadores jovens como Thales Magno e como Arthur Salles. Mas o Grupo City, a princípio, queria a base, queria fazer um investimento na base, mas talvez se sinta persuadido pelo tamanho do Vasco. E essa conversa também o presidente Jorge Salgado vai ter, mostrando esse projeto da KPMG. E há um grupo ainda maior por trás, que a gente está atrás para descobrir, que também está interessado em fazer um grande aporte. A verdade é, está confirmada a viagem do presidente Jorge Salgado, ele vai aos Estados Unidos, claro, também vai estar com a sua família e vai aproveitar. Ele não vai na Europa? Não está, a princípio, marcado nenhum encontro do presidente na Europa. Mas, se nesse meio tempo pintar alguma possibilidade, alguma reunião de trabalho, o clube sabe que o presidente vai viajar, porque foi uma viagem em que o presidente aproveitou para fazer esses contatos. Então a informação nesse momento é essa. O projeto, inclusive, que leva o presidente Jorge Salgado, inclui já valores daquilo que poderia ser feito de aporte, 40 milhões para fazer o CT Moacir Barbosa, entre 30 e 40 para completar o CT da base, também um projeto para a obra de São Januário, orçado em 350 milhões de reais, e um aporte no futebol, a princípio de 200 milhões nesse início. Aí a coisa poderia andar. Mas são conversas, são adiantos em relação a negociações que vão depender, é claro, do Vasco da Gama, através do seu Conselho Deliberativo, dar o parecer favorável a que a SAF seja aprovada. Mas, para bom entendedor, acho que o presidente Jorge Salgado não viajaria caso não tivesse a confiança que realmente o Conselho pudesse aprovar a lei da SAF dentro do Clube Cruz Maltina. É isso, Emerson. Grande abraço. Logo mais a gente se vê no News. Valeu, Flávio. Obrigado pelas suas informações. E aí fica a pergunta. O que você acha disso tudo? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião, torcedor. Comenta aqui pra gente ter uma interatividade. Com certeza, ter a sua opinião pra gente bater um papo e pra também saber a sua opinião. E eu peço mais uma vez pra você que chegou até aqui, se inscreve aqui no canal. Tem um botãozinho aqui embaixo. Inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o like nesse vídeo. É só clicar no curtir e compartilhe, porque ajuda bastante. Siga a gente nas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram. E também hoje tem, terça-feira, o nosso podcast, o AVCast, no Spotify e demais agregadores. Você pode ir lá conferir, porque está muito bacana. Tem também o nosso segundo canal, o AV+. Você não conhece? O card está passando aqui em cima. É imperdível a análise do Flávio em relação a todo esse momento do Vasco. Confere lá, que está muito bacana. Grande abraço, ótima terça-feira. Hoje tem Boletim AV às 5 da tarde com a Jéssica Dias e à noite volta ele, Flávio Dias, com muitas informações exclusivas aqui do canal Atenção Vascaínos. Porque aqui, você sabe, a gente faz jornalismo com independência, credibilidade e seriedade, do jeito que você gosta, do jeito que você merece. Tamo junto, amanhã eu volto aqui 10 horas da manhã no Bom Dia Gigante. Valeu, galera! Fui!